Bom dia, me chamo Derek, sou membro do grupo de materiais coloidais coordenado pelo professor Laudemir do IQISC USP. Falarei sobre o desenvolvimento do nosso trabalho denominado Efeito da fonte de íons brometo sobre a síntese de nanopartículas de carbeto de ferro. Carbetos de ferro são compostos binários formados por átomos de ferro e carbono que existem em uma grande variedade de composições estequiométricas. Em relação à estrutura, os carbetos de ferro apresentam estruturas cristalinas distorcidas e de maior simetria semelhantes à rede cristalina do ferro, onde átomos de carbono ocupam interstícios octaédricos ou tetraédricos localizados entre os átomos metálicos. Apresentam ótimas propriedades físico-químicas, como alta dureza, elevados pontos de fusão e ótimas propriedades catalíticas e de condução térmica e elétrica. Atualmente, são empregados como catalisadores na produção de combustíveis hidrocarbonetos líquidos via reações Fischer-Tropsch, na produção de gás metano através de reações de hidrogenação do monóxido e do dióxido de carbono e na produção eletroquímica de hidrogênio. A síntese de carbetos em tamanho bulk normalmente é feita em fornos sob temperaturas superiores a 700 graus, promovida pela mistura direta dos elementos ou através do processo de redução carbotérmica de materiais precursores como óxidos metálicos, gases redutores e fontes de carbono. Neste caso, óxidos são primeiramente reduzidos ao estado metálico, que então reage com carbono ou as fontes de carbono para originar a fase carbeto. Sistemas de nanopartículas de carbeto de ferro foram obtidos apenas na última década. Young e colaboradores obtiveram nanopartículas de carbeto de ferro através da decomposição do ferro pentacarbonil em octadecilamina na presença de íon brometos, introduzido pelo CTAB. No trabalho propomos a substituição da octadecilamina pela leilamina, uma alquilamina de menor custo, e do precursor ferro pentacarbonil pelo acetilacetato de ferro, um precursor sólido não volátil de menor toxicidade. 10 ml de leilamina e 0,6 mmol de acetilacetato de ferro são misturados num balão de 3 bocas, que então é aquecido até a temperatura de 340 graus Celsius e mantido nela por 2 horas. As partículas são posteriormente lavadas com isopropanol e armazenadas em hexano. Podem ser adicionados agentes redutores e fonte de íon brometo. Após isso, as partículas são caracterizadas por difração de raio-x, microscopia eletrônica de transmissão, espectroscopia Raman e magnetometria de amostra vibrante. Óxido de ferro pode ser identificado nas duas primeiras amostras, mesmo quando se foi empregado agente redutor. Obteve-se uma mistura das fases carbetos Fe5C2 e Fe3C apenas nas amostras onde íons brometos foram empregados, não se observando mudanças significativas entre os difratogramas dessas amostras. A presença destes íons promove a formação de nanopartículas mais cristalinas que se oxidam com menos facilidade. Partículas obtidas nos sistemas sintetizadas com íons brometo possuem formato esferoidal e são semelhantes a um corchel, revestidas por uma pequena camada de carbono. Um bom controle de tamanho foi obtido com o CTAB, devido ao seu efeito surfactante, originando partículas com aproximadamente 190 nanômetros, enquanto o brometo de amônio não promoveu um controle eficiente sobre o tamanho. O melhor controle sobre o tamanho foi obtido na amostra sintetizada com brometo de níquel, devido ao processo de nucleação heterogênea, originando partículas com tamanho aproximado de 80 nanômetros. Compostos à base de carbono apresentam duas principais bandas, D e G, podendo também apresentar outras três bandas, D estrela, D duas linhas e D linha, obtidas por deconvolução. A razão entre as bandas D e G serve como uma medida da quantidade de defeitos nos sistemas, e o valor superior a 1 indica sistemas com elevada quantidade de defeitos. A camada de carbono dessas amostras apresenta características de uma rede hexagonal grafítica com elevado grau de desordem estrutural induzidas por defeitos de borda, moléculas funcionalizadas e redes de anéis carbônicos com diferentes quantidades de átomos. Todas as amostras apresentam um comportamento ferromagnético do tipo mole. Efeitos da nanoescala são observados pela redução da magnetização de saturação e o aumento da abertura da curva de esterese conforme a redução do tamanho das nanopartículas. As conclusões deste trabalho são que nanopartículas esferoidais de carbeto de ferro foram sintetizadas via decomposição térmica do acetilacetato de ferro em meio de leilamina, através da indução por diferentes fontes de íon brometo. As fontes de íon brometo CTAB e brometo de níquel levaram ao melhor controle de forma e tamanho das nanopartículas. Todas essas nanopartículas apresentam um comportamento ferromagnético do tipo mole e são influenciadas pelo tamanho. Nossas informações de contato se encontram na tela. Gostaria de agradecer aos ouvintes, à organização do evento, aos membros do grupo de materiais coloidais, à Universidade de São Paulo e às agências de fomento CAPES, CNPq e FAPESP pela infraestrutura e bolsa concedida. Muito obrigado.